eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Mas eu queria escutar a igreja. Eu aprendi perdendo, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Recebe, igreja, coisa boa chegando. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. O haja Deus, basta uma palavra pra tua história mudar essa noite, amém? Você crê? Eu aprendi a ganhar. Eu queria escutar a igreja. Profetiza essa noite. Só Ele pode mudar a tua história. Mas eu e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tá chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Deus tem mudança. Deus tem mudança. Ele é poderoso. Glória. Vamos estender nossas mãos abençoadas e abençoadoras. Vem, Antônio, o homem da mala preta. Oremos. Senhor Deus eterno, Pai, estou digno da presença do seu povo, Senhor. Aquele que pôde ofertar, Senhor, agradeço, Pai. Aquele que também não pôde, Pai, multiplica. Toca os sonhos, projetos que Ele vem te entregar tudo, Pai, nas tuas mãos, Senhor Deus, providências, meu Deus. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém.
Amém. Vamos para o melhor daquilo que Deus tem para cada uma das nossas vidas, que é a sua palavra. Quantos querem ouvir Deus falar? Ih, quase ninguém hoje, misericórdia, hein? Quantos querem ouvir Deus falar? Meia dúzia. Estava chamando aqui o presbítero Ricardo, que será o porta-voz do Espírito Santo para as nossas vidas. Eita glória. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 130. Glória a Deus. Salmos 130. Glória a Deus. Estaremos nessa noite pregando sobre o tema alcançados pelo perdão de Deus. Amém? Glória a Deus. Salmo 130, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ou tem alguns ainda mexendo? Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Das profundezas a ti clamo, Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Seja os teus ouvidos atento à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Queridos irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o livro de Salmos, livro que todos nós conhecemos, eram hinários, eram hinos que os judeus eles faziam, cantavam em momentos muito específicos de particularidade que cada um dos autores tiveram com o Senhor em algum determinado momento da sua vida. Dentro desses 150 capítulos do livro de Salmos, há cerca de 15 salmos, do 120 até os 134, chamados salmos de romaria ou salmos de romagem, que eram salmos específicos em que os judeus eles faziam durante o trajeto que eles percorriam das suas terras, porque nem todos os judeus habitavam necessariamente dentro de Jerusalém. Então, alguns judeus que moravam fora de Jerusalém, quando eles iam para as festas anuais de Jerusalém, se reencontrarem com seus irmãos, eles percorriam durante o deserto até chegar dentro de Jerusalém. Eles cantavam esses louvores que eram chamados louvores de romagem ou de romaria. E o Salmo de número 130, a Bíblia não diz quem era o autor que escreveu, mas eu separei aqui 3 personagens que possivelmente poderiam ser os autores deste livro. Quando nós iniciamos o livro de Salmo 130, nós vemos que o salmista está iniciando um hino ou uma conversa que naturalmente nenhum de nós fazemos ela publicamente, porque é um momento em que o salmista está em uma particularidade aonde ele só sente confiança em abrir a sua vida, abrir realmente as suas entranhas para revelar somente para aquele que nos conhece de dentro para fora.
Porque há coisas em nossas vidas em que nós não conseguimos confiar a qualquer um para abrir, para que todos venham saber. Então imagine o salmista aqui, ele indo para Jerusalém, naquele momento em que talvez ele poderia estar sozinho, e naquele momento ele abre o seu coração, porque quem já passou por um deserto, ou quem está passando por um deserto, sabe que dentro do deserto, muitas das vezes você pode até não ter um talento para louvar, não ter uma voz bonita para louvar, mas quando você está passando pelo deserto, até quem não sabe cantar se torna intérprete de música, porque o melhor lugar para se cantar, para se louvar, para se glorificar a Deus, pedir o socorro de Deus, é quando o crente está dentro do deserto. Então o salmista, ele inicia dizendo que das profundezas eu clamo ao Senhor. Quem é que nós lembramos alguém que clamou ao Senhor dentro da profundeza? Livro de Jonas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 2, nós vamos ver que depois de uma desobediência, a qual o profeta, ele foge da vontade de Deus, o que é que o Senhor faz? Ele permite que uma grande tempestade venha sobre aquela embarcação aonde ele estava, e o texto sagrado diz que ele, percebendo que todos haveriam pique, todos haveriam afundar, ele chega para o capitão da embarcação e diz: olha, tudo que está acontecendo é por causa de mim, se vocês não me jogarem ao mar, todos nós iremos morrer, porque a causa disso é porque Deus está atrás de mim, e se vocês tentarem impedir o que Deus tem para fazer, eu vou ter, todos nós vamos ter que afundar em meio a essa embarcação. Então naquele momento eles pegam Jonas e jogam para dentro do mar, e a Bíblia Sagrada diz que um grande peixe engole Jonas. E se você ler o livro de Jonas, a partir do capítulo de número 2, você vai ver que lá dentro da profundeza ele começa a clamar ao Senhor, e ele começa a dizer: só Deus pode me ver aqui, porque o Senhor me trouxe até as profundezas dos oceanos. Ele começa a dizer que ele começa a ver águas vendo sobre o seu rosto, e ele entende que se Deus ele não tiver misericórdia da sua vida, ele vai perecer. E é naquele momento que ele começa a entender que mesmo ele agindo de forma desobediente, ele ainda estava na direção da mão de Deus, ele ainda estava sob o poder da mão de Deus, porque mesmo quando o crente está na desobediência, Deus ele coloca um vento para poder te trazer de volta, Deus coloca uma tempestade para poder te trazer de volta, Deus até permite que os inimigos devorem você por um período, para mostrar para você que o melhor lugar que você deve estar é na presença dele. Então nós vamos ver que o salmista, ele declara que o momento em que ele está vivendo é um momento de uma intensa profundidade de problemas relacionados ao pecado humano. Todos nós sabemos que quando Adão e Eva ele caíram, ali começou a desgraça de toda a raça humana. Porque o livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós vamos ver no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, que a Bíblia Sagrada vai dizer que os nossos pecados, eles fazem separação de nós e do nosso Deus, e se coloca uma barreira diante de Deus, diante de nós e de Deus, para que quando nós oramos, as nossas orações elas não sejam atendidas. Então, como que, devido ao pecado original de Adão e Eva, olhe para cá, quando nós nascemos, fomos gerados da barriga da nossa mãe, ali a maldição do pecado já estava sobre nós. Ali, mesmo sem você querer, mesmo sem nós querermos, o pecado já estava sobre a nossa vida. Conforme nós fomos crescendo, e a idade veio, o conhecimento do bem e do mal veio sobre nós, nós viemos a aumentar o pecado. E Deus olhando do céu, a Bíblia diz que Deus não viu um justo sequer sobre a terra. Todos os homens eram mal diante dele. Eu imagino Deus olhando para a raça humana e não vendo um
um sequer que pudesse ser salvo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, começa levantando homens como Abraão, como Jacó, como Isaac. Mas mesmo esses homens sendo homens de Deus, em algum momento a raiz do mal se manifestava sobre eles. Como já foi dito nessa noite, você pode fazer o melhor, ajudar as pessoas sem querer nada em troca, mas o pecado sempre está diante de nós. Não é esse evangelho que diz por aí que nós somos tão bons, que nós somos um semideus. Não, nós não somos bons em absolutamente nada. Nós éramos para ser consumidos, porque quem lembra sabe que no Antigo Testamento, Deus, como uma forma de aplacar a sua ira, Ele levanta os sacerdotes e diz para ele: ó, vocês vão sacrificar animais para aplacar a ira sobre o pecado dos homens. Mas imagina quantos milhões e milhares de animais morreram, porque todo dia nós pecamos, e todo dia alguém tinha que levar um cordeiro, tinha que levar uma ovelha, tinha que levar um boi, todo dia uma ovelha. Haja animais para poder aplacar a ira, ou para diminuir, porque todos os dias nós pecamos. Em Romanos capítulo número 7, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: que quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, quando eu menos espero, eu já estou fazendo. Paulo, ele vivia em um contexto aonde quem dominava ali a Palestina, ali Jerusalém, era Roma. E Paulo, além de ser judeu, ele tinha a credencial de cidadão romano. E Paulo, ele sabia que na lei do romano dizia que quando alguém cometia um crime de homicídio, que não fosse por defesa, que foi alguém que realmente matou, sem justificativa, por nada, por roubar, por brigar. Sabe o que acontecia? Como é que Roma não prendia, não botava na cadeia. Roma, ele pregava o criminoso que matou, pegava o corpo daquela pessoa que ele tirou a vida, amarrava, levava para o deserto e deixava lá, para que aquela pessoa pudesse morrer juntamente com o corpo que ele matou. E conforme os dias iam se passando e aquele corpo morto ia entrando em decomposição, naturalmente aquele algoz que matou aquela vítima ali começava também a ser morto. Então Paulo está declarando isso todos os dias. Eu tenho que carregar comigo esse corpo da morte, esse corpo do pecado. Quando eu quero orar, muitas das vezes a vontade não vem. Quando eu quero jejuar, muitas vezes a vontade não vem. O pecado sempre está diante de mim. O erro, a desobediência, aquilo que inflige a vontade de Deus sempre está diante de mim. Mas ele continua dizendo: mas eu continuo olhando para o alvo. Eu continuo olhando para o alvo, da onde vem a minha justificação. Então não tinha escapatória para nenhum de nós. Ainda que eu entregasse todo o ouro e toda a prata, ele vai dizer também, entregasse a minha vida, o mal sempre está diante de nós. Há uma diferença quando nós estamos no mundo. O mundo vive uma vida na prática do pecado. É comum, é natural, não sente pesar. Mas quando o crente ele peca, naturalmente ele sente que Deus está cobrando ele pelo conserto. Não é comum. O crente, quando ele peca, quando ele tropeça, ele sente tristeza, ele sente desânimo. Não porque ele infringiu sobre outra pessoa, não, mas porque ele quebrou a aliança que ele firmou com o Senhor. E nós nos sentimos culpados por isso, e nós nos sentimos os miseráveis, e nós nos sentimos os desgraçados. Só que eu aprendo uma coisa: quanto mais você se aproxima de Deus, mais você reconhece que você precisa todos os dias ser purificado por Ele.
Você não vem à igreja, você não aceitou Jesus para você ser limpinho, certinho, não, porque você não vai conseguir. Você aceitou a Jesus e veio para a igreja porque você entendeu que o lugar que você estava era daí para pior. E você entendeu, eu preciso ir para a presença de Deus, porque lá é o lugar que todo dia Ele vai me limpar. Todos os dias nós somos convidados por Deus para nos fazermos uma limpeza moral, uma limpeza ética, sempre. Nós podemos ter 10, 20, 30 anos, 40 anos na igreja, nasceu no Evangelho, mas não existe ninguém perfeito, não existe ninguém santo, irmão. Todos os dias nós estamos lutando para poder chegarmos àquilo que não foi nos prometido. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, que o nosso corpo naquele grande dia será transformado. Mas enquanto isso não acontece, temos que lutar todos os dias com a vontade do pecado que está todo dia diante de nós. Eu gostava de ir para uma balada lá fora, o pagode, gostava de beber, gostava de se prostituir, sei lá, um monte de coisa, todo dia. Meu pai vai ver essa mensagem aqui, sempre ele fala, e minha mãe fala assim: para de falar da gente, tu fala toda hora da gente. Eu tenho que usar exemplo da minha vida. Eu conversei mais ou menos um mês atrás com meu pai, pastor Ricardo, e meu pai teve grandes problemas com bebida, grave mesmo, de quase virar morador de rua por causa da bebida. E eu perguntei para ele: pai, já faz mais de 10 anos que ele parou de beber. Eu perguntei para ele: pai, de vez em quando não sente vontade de beber de novo? Ele diz: essa é a pergunta que pouca gente me faz. Mas todo que já foi dependente de algum tipo de droga, ele sempre vai sentir o desejo, vai vir a vontade. Mas a diferença é quem cede à vontade. Eu, com muito esforço, lembro do que o mal que ele já me fez lá atrás. Vejo o que eu já perdi lá atrás. E eu olho para o que eu consegui conquistar agora. E isso me motiva a não voltar novamente. O crente, ele pode até tropeçar, cair, mas ele não pode permanecer caído. Não pode. As quedas nos vêm para nos ensinar a não cometê-los novamente, mas olhar para trás, ver os estragos que Ele nos fez e olhar para o frente e seguir e dizer: Deus, me ajuda a continuar, a não voltar lá para trás. Eu não sou perfeito, querido. Deixa eu contar aqui um pecadinho aqui meu aqui. Deixa eu contar um pecadinho do Ricardo. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, com meus 13 anos, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu conheci uns jovens na igreja. Uns jovens que eram os malandros. Que era aquele jovem que não tinha uma firmeza. E a certa feita ele chegou para mim assim: rapaz, vamos para uma festa lá no Antares da minha irmã, vamos lá comemorar o aniversário da minha irmã. E eu fui, irmão. Irmão, quando chegou lá não tinha festa nenhuma, era um baile funk. Irmãos, então eu, o Ricardo, lá no meio do baile funk, negócio comendo. Daqui a pouco eu olho para um lado, está um agarrado com a menina ali. Olho para o outro está bebendo ali. Eu falo assim: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhei para aquilo dali, irmãos, e minha mãe é testemunha disso. Eu olhei para aquilo dali e falei: não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui não tem nada a ver com o padrão que eu escolhi ser. E a partir daquele momento eu disse para Deus: Deus, eu não quero mais fazer algo que venha colocar em xeque, em jogo, a minha comunhão contigo. Quebrar a aliança que eu tenho com o Senhor. Porque, irmãos, todos nós lutamos todos os dias para não quebrarmos a aliança com Deus. E quando nós olhamos muitas das vezes hoje para o celular, nós vemos tantas pessoas que por pouco têm quebrado a aliança que foi firmada com Deus. Às vezes prefere o nome que está no alto por causa da fama, do sucesso, mas as suas vidas são uma vida dupla.
É uma coisa na igreja, mas sua vida social é totalmente diferente. Não condiz com aquilo que ele diz na frente da igreja. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que das profundezas ele vai clamar ao Senhor. E só quem já esteve na profundeza sabe que você grita por socorro e muitas das vezes o socorro não vem. O salmista está no deserto fazendo aquela peregrinação, caminhando para Jerusalém, e talvez está sozinho no deserto, não tem muita coisa para poder lhe auxiliar ali, mas ele decide clamar e decide pedir socorro. E tem momento em nossa vida que ninguém ao nosso redor vai conseguir nos ouvir, mas ele ressalta que mesmo que alguém ao nosso redor não nos ouça, existe alguém que está lá em cima, que está vendo todas as coisas. Olha o que ele diz no versículo de número 2: Senhor, escuta a minha voz, seja os teus ouvidos atentos às vozes da minha súplica. Quem que já não, dentro da sua casa, já não suplicou a Deus por socorro? Quem é que já disse a Deus: eu não vou suportar mais, não dá, não consigo, não tenho mais força? E tem momento que as palavras não vêm, as lágrimas é a única oração que tem sobre a nossa vida. Mas o salmista, ele diz: mesmo que me falte voz, eu vou suplicar. Suplicar aqui é choro, é pranto, é ranger de dente. É alguém que já faltou-lhe as palavras, mas mesmo assim ele está dizendo: eu vou clamar, porque eu sei que o Senhor pode me ouvir. Não tínhamos escapatória, não tínhamos para onde correr. Na terra não havia ninguém que pudesse fazer nada. Os homens mais fiéis em algum momento iriam falhar, em algum momento iriam tropeçar. No céu, os anjos não poderiam fazer esse tipo de trabalho. Não era de competência de nenhum deles fazer isso, por mais que fossem seres espirituais dotados de poder, mas eles não poderiam fazer isso. É nesse momento em que João capítulo de número 14, versículo de número 6, o texto vai nos dizer que o Senhor é Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, aquele único que é o nosso Salvador, o nosso libertador. Porque em João capítulo 1 vai dizer que Ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Imagine Deus olhando para a terra e vendo que não havia escapatória. Gerações e gerações vieram de homens que morreram no pecado, de uma vida de penitência, de temor, mas pecava de novo. E Deus olhando assim: o homem não consegue sozinho, o homem não tem capacidade sozinho de ser fiel, não tem como, porque em todo momento ele vai tropeçar, ele vai errar. Mas se alguém perfeito, se alguém santo, se alguém todo poderoso tomar o lugar dele, aí pode dar jeito. É nesse momento em que ele vem sobre a terra, e a Bíblia Sagrada diz que ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Lembra do pecado que você já cometeu lá atrás? Lembra daquele Eliseu que talvez você tenha até vergonha que alguém saiba do que você já cometeu? Imagine se Deus colocasse no telão aqui nessa noite todos os nossos pecados. Nós morreríamos de vergonha, porque tem pecado que a gente não quer nem que pessoas saibam o que a gente já cometeu. Sabe, esses pecados Ele conhece cada um deles. Ele olhou e disse assim: eu assumo os seus pecados, tomo o seu lugar para alguém que iria morrer pela consequência do pecado. Porque nós lemos em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E Ele disse: eu assumo os teus pecados, eu assumo os teus deleitos, e a partir de hoje você está limpo pelo meu sangue precioso. Você não deve nada, você não tem nada, nenhuma condenação sobre a sua vida. Romanos 8:31 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
foi criado por obras humanas das mãos dos homens, nenhum tomou o lugar do servo, o lugar dos escravos, o lugar do pecador para morrer no seu lugar. Mas aquele que é o único Deus, que não foi criado por obra humana nenhuma, Ele é antes da existência, Ele é antes de todas as coisas, Ele é o Senhor que criou tudo do nada, Ele é o Deus que chamou a existência aquilo que não existe. Ele disse: eu vou descer, vou morrer por as minhas criaturas, porque eu não desisto daquilo que eu criei. Você não está fora do alcance do perdão de Deus. Ele nos perdoou, nos alcançou, nos libertou, e por isso nós estamos aqui. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Todo criminoso, todo réu confesso, quando ele está sentado lá na mesa lá para ser julgado, ele sabe os crimes que ele cometeu, ele sabe que ele merece ser punido pelos seus crimes. Mas até o pior criminoso sempre vai ter alguém que vai se levantar para tentar defendê-lo. Um assassino que esquartejou, que abusou, que queimou alguém deliberadamente, consciente, vai ter alguém que vai se levantar para o defender. Mas nós, os pecadores, Ele se fez pecador em nosso lugar. Lembra aí dos pecados, Ele dizendo assim: eu assumo no teu lugar, eu tomo todos os teus erros, para que ninguém mais aponte o dedo para você. Porque quando olharem para você, o que vê lá atrás, você vai dizer assim: ó, não, o que eu era lá atrás, Ele me perdoou, Ele me restaurou. A partir de hoje, eu sou nova criatura no seu sangue, e Ele me deu poder e autoridade sobre todo o mal. Olhe para cá. Livro de Tito, capítulo de número 3, versículo de número 4. Pastor, abra aí, por favor. Tito 3, versículo de número 4. Tito, capítulo 3, a partir do versículo de número 4. Abriu aí? Tito, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 4. Olha o que Deus faz, para você entender quão maravilhoso é ser alcançado pelo perdão de Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, querido. Achou, pastor? Tito 3:4. Lê aqui. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Continua. Entendeu? Olha para cá. Vou falar de novo e depois minha mãe vai me dar bronca. Quando eu li esse texto aqui de Tito, capítulo 3, versículo 4, olha o que diz só no finalzinho aqui: e nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É mais ou menos assim. Irmã Silvana vai entender talvez o que eu vou falar aqui. Falar um linguajar nordestino. Quando eu era pequeno, olha para cá, a minha mãe me pegava, pastor, e não tinha naquela época essas máquinas hoje maravilhosas, né, que centrifuga, não sei mais o que, a roupa sai quase seca, já sai quentinha, não é maravilhoso não. Na minha época, minha mãe me pegava com a bacia cheia de roupa e ia para a barragem, né? E ia pro rio, né? Ia para lá para lavar roupa. Isso, aquela bacia de me botava na cabeça, e eu com 3, 4 anos, ela agarrada na mão. Ia eu, meus primos, tios, tudo lavar roupa no meio do corpo. E aí as crianças ficavam brincando no meio
da água lá da barragem, lá enquanto a mãe lavava a roupa. E lá, irmãos, como eu falei, centrifugar é o quê? É o processo em que a roupa vai bater uma pesagem de roupa muito grande. Ela bate com força para tirar a sujeira que está profunda dentro do tecido. Porque a fase dentro da máquina, que ela só é para bater roupa leve, mas tem processo que tem que ser com força, senão a sujeira não sai. Então naquela época a centrifuga que a minha mãe tinha, sabe qual é? Lavava a roupa na pedra, fazia assim, ó. E às vezes ela pegava o pano e fazia assim na pedra. Isso aqui que era a centrifugação naquela época. Batia na pedra para a sujeira sair. Isso se chamava naquela época centrifugar. Quando eu leio esse texto aqui, eu entendo o Espírito Santo fazendo a mesma coisa com a gente, pegando a gente, torcendo, esfregando, batendo na rocha, tirando tudo aquilo que às vezes só uma palavra simples, fraquinha, não vai resolver, porque tem hora que uma palavra simples não vai resolver. Tem hora que tem que chamar mesmo na chincha e bater na pedra mesmo para poder ela tomar jeito e pegar e tirar a sujeira que está no profundo. E aí sim, o Espírito Santo, depois de bater, depois de centrifugar a roupa, ou seja, a nossa vida, ela entra no eixo e a beleza e o brilho volta a aparecer. O processo de Deus é doído. O processo de Deus causa arranhões. E minha mãe voltava com a bacia cheia de roupa na cabeça, mas as roupas tudo limpinha, torcida, amassada, mas tudo limpinho. Tem crente que vai sair daqui nessa noite torcido, quebrado, mas vai sair limpinho. Quem crê? E vou te dar aqui, eu vou te dar só um docinho na tua boca. E Deus ainda vai te pegar e vai te colocar aí no amaciante, para tu sair amassado, quebrado, mas vai sair cheirosinho, vai sair daqui perfumado pela glória do Senhor. Quem acredita, exalte o nome do Senhor, porque é isso que Ele fará. Glória a Deus. Versículo de número 3, nós vamos ver o salmista declarando algo aqui muito importante, irmão. Olha só o que ele vai dizer: se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Olha isso. O salmista está dizendo: se Deus, que vê tudo, que sabe de tudo, Ele começar a observar os pecados, nós estamos tudo lascado. Eu disse que eu falei que provavelmente 3 personagens bíblicos poderiam ter escrito esse salmo. Primeiro, Jonas. Segundo, Salmo de número 51. Nós vamos ver quem? Davi. Davi, irmãos, ele vai fazer uma oração no Salmo 51 que só quem já esteve no fundo do poço sabe como é que é. Não sentir mais Deus, não sentir mais a presença, só orar e a oração não ter gosto de nada. Ler a Bíblia parecer um código indecifrável. Você jejuar e o jejum não tem prazer nenhum. Davi estava nessa situação e ele declara: Senhor, arranca de mim tudo. Vamos ler rapidinho, Salmo 51. Vamos lá. Ainda tenho 15 minutos. Já vou terminar. Só quem crê diga amém. Olha o que ele diz no Salmo 51, a partir do primeiro versículo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente, voltamos à lavagem, da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares.
Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais limpo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apagas as minhas transgressões. O que nós lemos lá em Salmo 130? Que o salmista pede o que a Deus? Que Deus não olhe, porque se Deus olhar, está todo mundo perdido. Davi encerra esse versículo que nós acabamos de iniciar dizendo que Deus não olhe para os meus erros, não olhe para os meus pecados. Conta-se, irmãos, uma ilustração que um jovem estava deitado numa rede e ele apagou na rede, e no sonho ele viu ele se encontrou dentro de uma sala com milhares e milhares de gavetas grandes, gaveta pequena, e ele começou a puxar aquelas gavetas e pegar os cartões que estavam ali. Tinham vários cartões com vários títulos, e ele começou a ver os nomes que estavam ali. Aí ele olhou assim: pecados de pessoas que eu machuquei. E ele começou a ver ali nome de pessoas que ele lembrou. Ué, por que o nome da pessoa fulano está aqui? Por que o nome de fulano está aqui? Ele abriu outra gaveta e diz: pecados que eu cometi e não pedi perdão. E ele começou a ver aqueles pecados. Aí ele descobriu que aquela sala ali continha tudo sobre a sua vida. Ele começou a abrir outras gravatas e veio tudo, era sobre ele. E ele desesperou, porque ele disse: ninguém pode descobrir essa sala aqui. Eu preciso acabar com esses cartões aqui, eu preciso destruir. Só que quando ele puxava as gavetas e jogava aqueles cartões no chão, aqueles cartões eles eram indestrutíveis. Não dava para pegar fogo, não dava para quebrar. E ele disse: ninguém pode entrar aqui. Quando de repente ele ouve o barulho da porta se abrindo, e ele percebe, entrando por aquelas portas, uma luz muito forte. E ele viu, era o Senhor Jesus entrando por aquela porta. Ele se desesperou, disse: não, Senhor, qualquer um, mas o Senhor não poderia entrar aqui neste lugar. Ele começou a se desesperar. E a ilustração diz que Jesus foi nas piores gavetas, onde estavam os piores pecados, e começou a ler cada cartão, ler cada pecado, cada crime, tudo de pior que ele havia feito. E aquele moço começou a se desesperar, se jogou no chão e disse: Senhor, eu sou miserável, não tenho jeito, o que há de ser de mim? Enquanto ele se desesperava, Jesus pegou uma caneta com uma tinta muito forte vermelha, e em cada cartão foi escrito: perdoado, 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 perdoado. E cada pecado obscuro, pior que havia, ele foi colocando: perdoado, perdoado. E quando aquele moço ele acordou, ele entendeu que aquele era a sala da sua vida. Todos nós, querido, temos uma sala da nossa vida de coisas que a gente não quer que ninguém fique sabendo, mas Ele sabe. E Ele visita o mais íntimo de dentro de nós. E Davi está clamando, dizendo: Deus, me perdoa por tudo que eu cometi, cada pecado, cada transgressão. O Senhor é justo em julgar. Eu não tenho defesa nenhuma. Eu sou réu, confesso. Eu sou criminoso. Mas ele vai dizer no Salmo 51, versículo de número 17, que o que atrai a Deus não é sacrifícios e nem oferta de manjares, mas o que atrai a Deus é um coração contrito e aquebrantado. Aleluia. Deus, Ele não quer que nós venhamos a viver numa vida de pecado. O que Deus quer é que nós tenhamos uma vida reta. Mas se ainda se pecar, lembre-se
que você tem um advogado. 1 João capítulo 2, versículo 2 vai dizer: filhinhos, não pequei, mas todavia lembrai-vos que você tem um advogado. Mas lembre-se também que em Gálatas vai dizer que de Deus não se zomba. Tudo que o homem fizer, ele também irá colher. Há uma diferença em quem peca, reconhece, se arrepende e muda, em quem fica sempre dando desculpa para nunca mudar. Tome vergonha. Não use desculpa de ficar sempre mascarando, não. O homem cai, o crente cai, pode errar, tropeçar, mas arrependimento é o caráter que Deus procura dos homens. Davi se arrependeu e Deus mudou a sua história. Continuando para nós encerrarmos, voltar lá para Salmo 130. Olha o que ele diz no versículo de número 4: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Versículo 11, o versículo 5: aguardo ao Senhor minha alma, aguardo e espero na sua palavra. Olhe para cá. O salmista está clamando a Deus e ele entende que só nas mãos de Deus ele pode encontrar a restauração para a sua vida. E ele declara assim: Senhor, eu confio que em Ti eu posso obter o perdão dos meus crimes. E eu faço algo, Senhor. Eu te clamo, mas também eu vou esperar na Tua salvação. Salmo 40. Esperei, clama, espera, clama, espera, pede perdão, aguarda, porque Davi clamou, Davi humilhou, Jonas no fundo do poço, no oceano, engolido pelo peixe, aparentemente sem chance, ele clamou e lembrou. Lembra que você tem um Deus que nunca te desamparou, lembra que no meio desse vendaval ele não desistiu de ti, lembra que mesmo Sansão, sem os seus 2 olhos, ele clamou a Deus e Deus disse: vou te dar uma nova chance para fazer diferente. Então, querido, aproveite enquanto Deus está te dando chance, porque por muito menos outros não tiveram. Não brinque. O fato de Deus te perdoar hoje, te restaurar hoje, não é motivo para você continuar trilhando os caminhos errados. Se Ele te perdoou, se Ele te restaurou, aproveita o momento, aproveite a hora, aproveite a chance e faça melhor do que você já pode ter feito um dia. Eu olho para o Senhor, digo todo dia: Senhor, me faz ser crente de verdade. Eu não quero, Senhor, ser como alguns por aí que eu já conheci, irmãos, que eram exemplos, foram exemplos para mim de homem. Estou falando, não é pessoas de nome famoso, não. Eram pessoas carroceiras, eram pessoas simples, que foram exemplos para mim. Hoje eu olho, eu falo: Senhor, tem misericórdia, desperta, traz novamente, e não permita que eu siga o mesmo caminho, porque todos nós, a Bíblia diz que quem está de pé, cuide, para que você não caia. Nunca ache que você está acima do bem e do mal, porque quando você menos espera. Jonatas Eduardo, ele escreveu um sermão chamado Um Povo Pecadores na Mão de um Deus Irado. E quando ele pregou esse sermão, diz que as pessoas se jogavam no chão, agarravam as pilastras da parede da igreja e sentia como se estivesse abrindo um buraco no meio da igreja, e as pessoas vinham correndo na frente da igreja, pedindo perdão, pedindo reconciliação, pedindo ajuda de Deus por causa dos seus pecados. E eu digo para você nessa noite, queridos, precisamos pedir a Deus que Ele venha ter misericórdia de nós. Porque se Ele olhar com os olhos de fogo que Ele tem para cada um de nós, nós estamos perdidos. Tu tem medo de assalto, tu tem medo de roubo,
Tu tem medo de ficar doente? Imagine ficar diante de um Deus que os seus olhos é como chama de fogo. Que Deus no meio do deserto abriu o chão e engoliu os rebeldes. Que Deus que mandou 10 pragas para destruir todo o Egito. Os homens estão tão cegos, estão com seus olhos tão focados nas riquezas, nos prazeres do mundo. E eu digo para você, querido, a melhor coisa que tem é sempre estar humilhado perante ao Senhor. E ele diz assim, olha só, eu vou aguardar aqui, não vou sair daqui não, vou ficar nos teus pés esperando com paciência o teu socorro. Tem horas, querido, que vai ser só Deus que vai te socorrer. Tem horas que Ele não vai mandar pastor, não vai mandar obreiro, não vai mandar o teu amigo que sobe um monte contigo, não vai mandar ninguém. Tem hora que Ele vai dizer assim: eu vou espantar todo mundo, eu vou fazer que você lembre quem foi o Deus que te chamou. E aqui no versículo número 6 do Salmo 130, ele vai falar uma linguagem que eu e o Patrick entendemos. Às vezes o Patrick vai se ligar no mistério aí. Ai, Patrick, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Só quem já trabalhou à noite sabe como é que é a vontade. A Diana também, né? A Diana também já trabalhou à noite também. Sabe como é que deseja que venha logo o dia para tu, ó, meter o pé. O salmista está dizendo assim: se o camarada que trabalha à noite, que fica doido, porque à noite normalmente nós entendemos que é mais perigoso do que o dia. Aliás, o tempo que nós estamos vivendo, eu acho que não tem nem tanta diferença. Mas normalmente nós entendemos que a noite é mais perigoso do que o dia. É mais precário. E ele diz assim, ó: se o guarda que aguarda o dia amanhecer, eu espero muito mais no socorro que vem do Senhor. Será que você pode dizer isso? Eu aguardo o socorro que vem do Senhor. Só Deus pode socorrer a sua igreja. Só Deus pode fazer essa noite infindável se tornar um dia brilhando novamente de esperança para você. Eu encerro a minha oportunidade dizendo para você, meu querido e minha querida irmã, eu não vim aqui para poder apontar o dedo para o erro de ninguém. Eu vim trazer uma palavra para você lembrar que Deus ainda te ama, que está do teu lado, que quer te restaurar, que quer te levantar, que quer te erguer, que quer te fazer novamente dar frutos. Estava esquecendo do terceiro que eu falei, que poderia ser o possível escritor do Salmo 130. Neemias, capítulo 1. Neemias vai fazer uma oração, irmãos, lembrando o pecado de todo o povo. Nos últimos versículos do Salmo 130 você vai ver o salmista falando sobre o pecado de todo Israel. Neemias fez essa oração. E sabe qual era a oração dele? Ele estava lá em Suzã, se não me falha a memória, tranquilão, com a vida tranquila, lá comendo no bom melhor, trabalhando para o rei, braço direito provavelmente do rei. E ele lembra do seu povo que estava perecendo. E quando ele vai fazer a oração a Deus por socorro, ele não vai falar do pecado dos outros, ele vai dizer o nosso pecado. Eles não pecaram sozinhos, eu também pequei, eu fiz também. Então ele vai se incluir com aqueles que também haviam infligido a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que todos nós precisamos entender que não é porque um irmão caiu, um irmão tropeçou, que ele é leproso, não. O que Deus ele nos levanta é para poder levantar esse que caiu, esse que tombou, porque ele faz parte do exército. Numa guerra, quando um soldado ele é ferido, ele não é jogado de escanteio ou dado um tiro de misericórdia, como às vezes faz isso, não.
ele é colocado aqui no ombro, porque ele ainda é soldado, faz parte do exército. Pode estar ferido, pode estar até morrendo, defiando, mas ainda faz parte do exército. Se tu conhece alguém que está sangrando, que está perecendo, diz para ele: ó, tamo junto, meu ombro está aqui para poder te socorrer. Tu não está sozinho. Vou orar por ti, vou te ajudar, vou andar contigo e tu vai se fortalecer. Aleluia. O samaritano, ele pega aquele judeu ferido, jogado pelo meio. O sacerdote passou e ignorou, o levita passou e ignorou, mas o samaritano passou, olhou e disse: não, eu não vou te deixar aí. Pegou ele, botou nos ombros, levou no pronto-socorro mais próximo e disse: cuida dele, porque quando eu voltar, eu pago toda a hospedagem dele aqui. Ele não está abandonado, você não está abandonado, Deus ainda está do teu lado. Salmo de número 86, versículo 5 diz assim: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Tem tanta gente aí, querido, prostrando-se diante de estátua de madeira, prostrando-se diante de estátua de ferro, que não pode fazer nada. Aí tu se prostra na tua casa, às vezes não tem uma cadeira, não tem uma imagem, não tem nada, mas Ele está te ouvindo. Talvez você não sente nenhum calafrio, nenhum arrepio na espinha para ter a presença dEle, como a gente ouve. Às vezes testemunho de gente que fala que puxou uma cadeira e sentiu a cadeira se mexer. Às vezes não tem nada disso, mas a certeza e a confiança de que Ele está te ouvindo é neste momento em que Ele está dizendo: eu estou contigo, eu vou te levantar, eu estou te restaurando, eu estou te perdoando. Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Olha o que Deus faz quando Ele vê o arrependimento sincero e verdadeiro do nosso coração. Ele faz assim, ó, pega toda a sujeira, toda a imundícia, joga lá nas águas correntezas, passa. Quem já foi numa cachoeira, você pode ter certeza que a mesma água que está passando lá não é a mesma que passou ontem, não é a mesma que passou daqui a um minuto. Ela sempre está se renovando. Não é uma água que fica sempre ali parada. O que eu aprendo com isso? Que aquilo que aconteceu na minha vida lá atrás vai ficar cicatriz, vai trazer lembrança, mas Ele já me perdoou. Como diz o pastor Cláudio Duarte, o perdão de Deus lembra, mas Ele não esfrega mais na sua cara o que você fez. Diferente às vezes de outras pessoas. Às vezes tu vai pedir perdão para alguém de alguma coisa que tu fez, né? A pessoa diz: ah, safado, te perdoar nada. Mas o Senhor olha e diz, como disse para muitos no caminho dele. E é interessante isso, que muitas pessoas foram curadas pelo Senhor Jesus, mas tinha algumas pessoas que Ele chegava para ele e dizia assim: ó, você está curado. Sabe o que Jesus está dizendo? Não volte para a vida de safadeza. Seja diferente, faça diferente, siga um caminho diferente, tá? Seja diferente. Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Não tem nada mais belo, mais maravilhoso do que ser perdoado por Deus, querido. Aquele peso sair dos teus ombros. Já viu aquela pessoa que carrega o dia todo saco de cimento? Quando ele tira o saco de cimento das costas dele, ele anda já assim, porque parece que o saco não sai mais das costas dele, está tão acostumado. Lembra quem já viu o filme do Peregrino? Lembra, né? O Peregrino carregava aquela farda enorme nas costas.
Mas quando o fardo caiu, depois do quê? Que ele subiu, se humilhando, ajoelhado, ele levantou. Ele diz assim: eu fui perdoado. Então nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: você está perdoado. E o teu fardo está sendo tirado nessa noite. Amém? Pastor, quer falar mais alguma coisa? Queridos, que Deus ele continue falando sobre a sua vida, que Deus continue falando no seu coração, e que você possa sair daqui nessa noite crendo que os teus pecados estão perdoados. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, querido. Aleluia. Nós vamos estar louvando mais um hino, amado. E se você foi tocado por esta palavra, se no momento que nós estivermos entoando esse hino, você sentir no seu coração, se essa palavra foi para você, você vem até aqui à frente. Amém? Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua
Senhor. Em minha vida, me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora, recebo dela hoje, agora. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora, recebo dela hoje, agora, recebo dela hoje, agora, recebo dela hoje, agora, tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora, recebo dela hoje, agora, recebo dela hoje, agora. Oh, glória. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, meu amado. A maior alegria que nós podemos ter, querido, é que quando nós entramos aqui neste lugar, não é somente um culto de 2 horas em que nós viemos, cantamos, levantamos a nossa mão, mas nós saímos daqui e entendemos a importância e a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Quando você pensar em desistir, chutar o pau da barraca, lembra, Ele me amou primeiro. Ele me amou. O problema está batendo dentro da tua casa, o problema está lá, a dificuldade está lá, mas Ele me amou, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar sabedoria como lidar com essa situação. Ele vai, mesmo que o barco esteja enchendo de água, Ele vai me ajudar, Ele vai me sustentar, não vai afundar. Ainda que a tempestade não acalme, ainda que o vento não acalme, uma hora Ele vai aparecer no meio da tempestade e dizer: eu estou aqui, eu estou aqui. E se o vento e a tempestade não acalmar, além de Ele aparecer no meio da tempestade para dizer que está aqui, Ele vai dizer: vem para o meio, porque eu estou contigo. No meio da tempestade eu vou te ajudar. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero nessa noite te agradecer. Muito obrigado, ó Pai, por este momento em que passamos e nos deleitamos, meu Pai, da Tua presença. Viemos, Senhor, aqui para Te louvar e para Te engrandecer, mas foi tão maravilhoso receber de Ti e saber o quanto Teu amor, meu Pai, é fiel e verdadeiro sobre nossa vida. Meu Pai, o Senhor nos amou mesmo sabendo como somos. O Senhor nos amou mesmo sabendo, meu Pai, que nós cometeríamos tantos erros, e nós nos constrangemos desse amor, ó Pai, porque é um amor que não tem como explicar, mas é um amor que nós, meu Pai, recebemos da parte de Ti. Eu te peço, Senhor, que com esse amor o Senhor
transborde no coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Que eles possam, meu Pai, sentir o Teu toque, meu Pai, dentro do seu coração, meu Pai, porque as minhas palavras foram faladas, mas o Teu poder entra dentro do coração, transforma, revira, bota o que está fora, o que está errado, coloca no lugar. O Senhor é aquele que conhece as nossas entranhas. Então, por isso, ó Pai, eu te agradeço, meu Pai, por tudo. Te agradeço por cada vida que veio aqui nessa noite. Te agradeço por cada um que vai estar ouvindo essa mensagem, que também estará sendo edificado por essa mensagem. Cremos, Senhor, em Ti, que muito mais ainda o Senhor continuará falando em nossos corações. Senhor, nesses dias finais, nesses dias tão tenebrosos, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça nossas mãos, que o Senhor capacite, Senhor, as nossas forças. Ó Deus, não temos chances nenhuma se o Senhor não nos ajudar. Por isso, ó Pai, fortalece aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que estão pensando em parar, porque está com medo, Senhor, das circunstâncias, porque está com medo por causa dos vendavais e temporais. Mostra para cada um deles quem é o leão da tribo de Judá. Mostra para cada um quem é aquele, meu Pai, que abriu os olhos do moço de Eliseu e mostrou que maior é o que está do nosso lado do que o que está bramindo como leão na face da terra. Maior é o Senhor que está conosco do que todo inferno e potestade. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, e te pedimos que o Senhor nos leve, que o Senhor possa nos levar de volta para nossos lares da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, em segurança, meu Pai. Leva, Senhor, aqueles que vão a pé, aqueles que vão de transporte, e o Senhor nos prepare uma semana abençoada. Que essa semana que vai entrar seja a melhor semana das nossas vidas, que nós tenhamos resposta, que nós tenhamos, meu Pai, milagre, que nós tenhamos, meu Pai, fortalecimento, que aquele que estava fumegando seja aceso novamente, que aquele que estava quase apagando seja renovado por Ti. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. E todos que creem saem na noite desse dia aqui crendo que foram perdoados dos seus pecados. Cele esse culto dizendo: em paz, em nome do Senhor Jesus. Pra ti.